Nos vídeos passados fizemos uma introdução sobre o que é o Robot Framework e também uma explicação detalhada sobre a sua estrutura de sessões. Nesse vídeo vamos montar um ambiente propício para a utilização do Robot Framework utilizando Python, Poetry e o VS Code. Bora lá! Fala aqui, beleza? Bem-vindo ao Robot Curso, canal que fala sobre qualidade de software e sobre o Robot Framework. Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se gostar desse conteúdo aqui, deixa o seu like que ajuda bastante o projeto e deixa aqui embaixo o seu comentário para a gente trocar aquela ideia, beleza? Bom, bora lá, vamos montar o nosso ambiente. Como dito lá no vídeo de introdução, o Robot Framework tem sua base construída em Python. Então, nosso principal pré-requisito para criar o nosso ambiente é ter o Python instalado na nossa máquina. Então, para isso, vamos acessar o site oficial do Python, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você estiver no Windows, assim como eu, ou estiver no Mac, o processo para fazer o download do instalador é bem similar. E vai ser esse passo a passo aqui que eu vou mostrar aqui agora no vídeo. Se você estiver no Linux, o processo é um pouquinho diferente, na verdade é bem diferente, mas relaxa que eu vou deixar aqui na descrição um link com todo o processo para fazer a instalação da última versão estável do Python, beleza? Se você estiver no Windows ou no Mac, é só seguir esse passo a passo aqui. Vamos vir aqui no menu Download e o próprio site do Python vai indicar qual é a última versão estável do Python. Nesse caso aqui, na data que eu estou criando esse vídeo, a última versão estável é a 3.12.0. Então é só clicar no botão que ele vai fazer um download do instalador. Após fazer um download do instalador, basta fazer a instalação dele como se fosse um programa normal do seu desktop. No caso do Windows, a gente precisa dar um check nessa opção para que o path do Python seja adicionado às variáveis de ambiente do sistema. No caso do Mac, não precisa fazer isso. E como todo bom instalador, é só dar Next, Next, Finish, show, já está instalado. Então bora lá. A few moments later. E show, finalizou aqui a instalação com sucesso do Python. Para a gente ter certeza absoluta que o Python foi instalado com sucesso na nossa máquina, né, para não acreditar somente na mensagenzinha que saiu do instalador, é bem simples, basta a gente digitar Python --version e dar Enter. Ele tem que retornar exatamente a versão que você fez a instalação. No nosso caso aqui nesse vídeo é a versão 3.12. Então, show, funcionou. Agora, com o Python instalado, já poderíamos começar a fazer a instalação do Robot Framework na nossa máquina usando o pip. Mas, como disse lá no início do vídeo, a gente vai usar o Poetry no lugar do pip. Então, antes de baixar e de instalar o Poetry e já começar a utilizar, vamos primeiro entender o que é o Poetry. O Poetry é uma ferramenta de gerenciamento de dependência e construção de pacotes para projetos Python. E também uma ferramenta de criação e gerenciamento de ambientes virtuais isolados do Python. Com o Poetry e seu arquivo pyproject.toml, a gente pode definir quais são as dependências, no caso as bibliotecas, que serão utilizadas no nosso projeto, e essas dependências bibliotecas estarão disponíveis no ambiente virtual isolado somente acessível para esse projeto, o que facilita demais quando você trabalha com mais de um projeto Python, ou no nosso caso, né, mais de um projeto utilizando o Robot Framework, e evita o conflito de dependências entre projetos. Existem outras ferramentas e outras formas de fazer exatamente isso aqui, porém o Poetry facilita tudo para você. Então por isso que a gente vai usar o Poetry aqui ao invés do pip. Vou deixar também aqui na descrição um link para um vídeo muito bacana lá do canal do Eduardo Mendes que fala sobre o Poetry, e foi lá que eu conheci o Poetry, né? Então acho que faz total sentido vocês também terem acesso a esse conteúdo. Bom, já que já entendemos de forma bem resumida o que é o Poetry, agora sim vamos lá fazer a instalação dele. Para fazer a instalação do Poetry também é bem simples. Eu já estou aqui no site do Poetry, na parte de documentação que explica ali sobre a instalação do Poetry. Vamos descer um pouquinho aqui a página até a parte de instalação e lá vamos encontrar os comandos para fazer a instalação tanto no Windows, que é o meu caso aqui como eu já disse, quanto no Linux, macOS e no Windows para quem usa o WSL. No meu caso eu não tenho um WSL aqui instalado na minha máquina, então vou usar o PowerShell. Então, com o terminal aberto, vou pegar esse comando que está aqui na documentação, colar aqui e executar. A few moments later. Após o fim da instalação, é só executar o comando Poetry --version para que ele possa retornar ali a versão e a gente ter certeza que funcionou. Aqui no meu caso, retornou a versão direitinho, então, show! Funcionou também. Agora, com o Poetry instalado, a gente já pode criar o nosso projeto. Então, vamos aproveitar que a gente já está com o terminal aberto e vamos começar a criar o nosso projeto. Eu já tenho uma pasta Workspace no meu computador. Se você quiser criar uma também, não tem problema, mas cria esse projeto num local onde você costuma ter os seus projetos na sua máquina. Só para ficar organizadinho, né? Eu vou chamar meu projeto de base RF. Então, vou criar aqui um mkdir, chamar de base RF. RF de Robot Framework, né? Vamos criar essa pasta.
Vamos acessar ela e começar a criar o projeto com o Poitry, beleza? Então, para isso, vamos executar o comando poitry init. Esse comando aqui vai dar o início ao nosso projeto. Então, a gente vai dar todos os dados para a criação do arquivo pyproject.toml. Então, vamos dar nome, alguns dados, mas principalmente, né, as dependências que vamos usar, as bibliotecas que vamos utilizar. Nesse caso aqui, única e exclusivamente o Robot Framework. O package name a gente pode deixar em branco, que ele vai subentender que o nome da pasta vai ser o nome do projeto. Então, beleza. Versão também a gente pode deixar em branco. A gente não está distribuindo nenhum tipo de pacote, então a versão não é interessante. Descrição, a gente pode botar aqui a base do Robot Framework. Para ter uma descriçãozinha, né? O autor, se você já tiver o GitHub na sua máquina, ele vai pegar o e-mail que está no seu GitHub e colocar ali. Mas se você não quiser colocar nenhum autor, só você digitar N. Tá? No caso, eu vou deixar em branco, ele vai pegar o e-mail do meu GitHub. A licença também a gente não precisa, porque a gente não está distribuindo um pacote. Se você estivesse distribuindo um pacote, você teria que dizer aqui qual a licença que você está utilizando. No nosso caso aqui não precisa, podemos deixar em branco. Aqui ele está perguntando qual vai ser a versão do Python que vai ser compatível com o seu projeto. O Robot Framework 6 tem compatibilidade com a versão 3.6 do Python ou superior. No futuro, a versão 7 já foi avisada que terá compatibilidade com o Python 3.8 ou superior. Nesse caso aqui, com 3.12 a gente está super coberto. Mas só por questão de exemplo, vamos dizer aqui para ele que ele tem que ser compatível com o Python 3.8 ou superior. Então, para isso, a gente coloca o circunflexo e 3.8. E assim já vai entender que ele tem que ser compatível com o Python 3.8 ou superior. E o 3.12, no caso, está dentro, né? Aqui ele está perguntando se a gente quer fazer a instalação de alguma dependência, que são as bibliotecas. Então, vamos dizer que sim, eu quero fazer a instalação de uma dependência. E vamos dizer aqui qual é o nome dessa dependência, que no caso será o Robot Framework. Lembrando que aqui, a gente fazendo essa pesquisa, ele vai lá no PyPI, vai buscar várias bibliotecas que tenham o nome Robot Framework e vai trazer para a gente, né, para a gente escolher qual é a biblioteca que a gente quer instalar. No nosso caso aqui, a gente quer de fato o Robot Framework, não quer nenhuma das outras bibliotecas que estão listadas aqui, então a gente vai dizer que a gente quer a biblioteca do índice 0. Todos esses números aqui são os índices que ele retorna para a gente. Então a gente indica aqui que a gente quer o 0, ele vai fazer a instalação apenas do Robot Framework, tá? A gente não quer uma versão específica, que é a última versão, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo é a versão 6.1.1 do Robot Framework. Então, ele vai trazer para a gente somente a versão 6.1.1 ou superior. Aí vale ressaltar que a partir desse momento, o nosso projeto é compatível com a versão 6.1.1 do Robot Framework e compatível também com todas as versões acima do Python 3.8. Na sequência aqui ele pergunta se a gente quer adicionar mais uma outra biblioteca, uma outra dependência, a gente não quer, então a gente deixa em branco. Ele vai skipar e na sequência ele vai perguntar se a gente quer alguma dependência específica para desenvolvimento. No nosso caso aqui, pelo menos agora, não é necessário ter nenhuma dependência de desenvolvimento, é porque a gente não vai usar nenhuma outra biblioteca além do Robot Framework. Mas caso a gente tivesse construído alguma biblioteca customizada, tivesse utilizando ali alguma dependência para fazer algum tipo de validação nesse script, nessa biblioteca que a gente está criando, talvez fosse necessário ter uma dependência de desenvolvimento. Nesse caso aqui, a gente não precisa, então a gente pode deixar em branco e seguir a vida. Eu fiz errado aqui, eu já ter dito que não, eu disse que sim, porque eu deixei em branco, né? Mas deixa em branco aí que ele vai ignorar. Ele dá aqui uma prévia do arquivo pyproject.toml, só para você ter uma ideia de como é que vai ficar. Ele vai te perguntar se você quer criar agora o arquivo, você diz que sim, ou deixa em branco, né, que nem eu fiz na última vez. E ponto. Nosso pyproject.toml, nosso arquivo de gerência de dependência e criação de ambientes virtuais está pronto. Com isso, nosso próximo passo é criar um ambiente virtual do Poitry. Para isso, a gente só precisa executar o comando poitry shell. E o poitry shell vai pegar todas as informações que estão dentro do seu pyproject.toml e criar um ambiente virtual isolado baseado nos dados que estão nesse arquivo. Agora, com o Poitry já instalado e configurado na nossa máquina, a gente já pode começar a fazer configuração na nossa IDE, e nesse caso aqui vai ser o VS Code. Então bora lá. Bom, já estou com o nosso projeto aberto aqui no VS Code e nele só tem os dados de configuração do VS Code e o pyproject.toml que a gente acabou de criar ali com o Python. Tá vazio, não tem nada além disso. Então as primeiras configurações que a gente precisa fazer dentro do VS Code são a instalação de 2 plugins. No caso eu já tenho eles aqui, não vou fazer a instalação novamente, mas é o plugin do Python para o VS Code e o plugin
Robot Framework Language Server e é pro Robot Framework. Então, caso você ainda não tenha esses dois plugins instalados no seu VS Code, dá uma pausa aqui no vídeo, faz a instalação e depois a gente continua. Fica tranquilo, eu te espero. Agora que você já instalou os plugins, bora continuar. Para fazer a configuração do ambiente Poitry dentro do VS Code também é bem simples. A gente vai ter que executar um comando específico para indicar para ele qual é o ambiente que a gente quer usar. Nesse caso, a gente vai executar o comando Python Select Interpreter. Ao clicar nele, o próprio VS Code já vai sugerir para você dois ambientes. O global, que é o que está na sua máquina, que o Python e o pip comandam, e o ambiente do Poitry que a gente acabou de criar. Então, é só clicar nele e é isso. Tá feito. Para a gente ter certeza absoluta que a nossa configuração deu certo, é só a gente abrir ali o terminal e ele já vai ter que ser inicializado com o ambiente virtual do Poitry ativo. Então, o terminal vai ter que abrir para você da mesma forma como abriu aqui para mim, com as informações do ambiente virtual e o identificador do ambiente também. A última configuração que a gente precisa fazer é lá no Robot Framework Language Server, onde a gente tem que falar para ele qual é o caminho do executável do Python que está dentro do Poitry. Mas para fazer isso também é bem simples. A gente primeiro precisa encontrar o executável do Python. Então, para isso, a gente precisa executar o comando poitry1 where Python. Vou deixar escrito aqui na tela. Caso você esteja utilizando Linux, Mac ou Windows com WSL, o comando vai ser o que está aqui na tela também, onde vai trocar o where para o wish, mas o resultado vai ser o mesmo. Ao executar o comando, ele vai trazer ali o caminho de vários executáveis do Python que está dentro da sua máquina, mas o que interessa para a gente é o primeiro, ali onde tem o caminho do Poitry. Então vamos copiar esse caminho e vamos levar ele lá para as configurações do Robot Framework Language Server. A gente vai acessar aqui o Extension Settings e vamos procurar pelo Robot Language Server Python. Então é só colar o caminho aqui e reinicializar o VS Code. Então pode fazer reinicialização de boa aí que eu te espero também. Agora, com tudo isso feito, a gente já pode fazer um teste aqui, um Hello World simples, para a gente validar a nossa configuração. Então, para isso, vamos criar aqui um arquivo teste.robot e vamos fazer um Hello World simples aqui só para validar mesmo que está tudo funcionando. Então, vamos fazer um test case e vamos dar um nome de cenário que eu vou chamar de teste só para testar mesmo e usar keyword log to console, dando como valor de mensagem Hello World. E vamos executar esse cara. Passou direitinho, obviamente, porque não tinha nenhum teste, né? Mas deu o Hello World aqui com sucesso. Então, se você conseguiu chegar até aqui e deu o Hello World, show! Funcionou. Bom, agora que a gente já tem todo o ambiente configurado, a gente já está pronto para começar a construir algumas coisas bacanas aqui com o Robot Framework. E sim, toda essa configuração ela é realmente um pouquinho mais extensa do que só usar o Python com o pip. Porém, como disse lá no início do vídeo, toda essa configuração a gente fez justamente para evitar conflitos de dependências que ocorrem quando a gente usa o ambiente global do Python em mais de um projeto. Então, com o Poitry, apesar de ser um pouquinho mais extenso toda essa configuração, ela é bem mais segura. E aí, curtiu a configuração? Já conhecia ambientes virtuais? Ou também já conhecia o Poitry? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente trocando aquela ideia marota, beleza? E não esquece, se você curtiu esse vídeo, deixar aquele like bacana que ajuda demais aqui no engajamento desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!